Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Que bom que você está diante do televisor, sintonizado na Século XXI, nesse nosso compromisso semanal de anunciar a Santa Palavra de Deus, programa Luz da Vida. E garanto que o programa de hoje, o tema de hoje contém trata de um assunto que é do grande interesse seu e da sua família, você que procura conhecer a verdade que salva, que é Cristo, particularmente se você é cristão, esse assunto é de grande relevância para a sua aventura aqui na Terra. Você que pede a Deus o dom da coragem, que deseja ser uma pessoa corajosa para enfrentar as dificuldades da vida e não fugir das suas responsabilidades. O tema de hoje lhe interessa. E a você que não se considera corajoso, talvez porque tem uma concepção errada dessa virtude da coragem, o tema vai tratar precisamente dessa questão, coragem. Entre os pagãos costuma-se dizer que o corajoso não foge das situações. O corajoso as enfrenta. O corajoso não sai de fininho, mas ele enfrenta de peito aberto a situação. Qualquer dificuldade, o corajoso não foge da raia, dizem os jovens. Será que isso é verdade? É corajoso somente aquele que enfrenta o problema? Ou é corajoso aquele que foge de determinadas situações? Há situações em que realmente o problema tem que ser enfrentado, mas nem sempre, porque é perda de tempo enfrentar o problema, porque não adiantaria absolutamente nada, porque não traria nenhum fruto, nenhum resultado concreto para o corajoso. Ali seria, como dizem os jovens, dar murro em ponta de faca. Afinal de contas, o que é a virtude da coragem? Quando é que nós sabemos que uma pessoa ali, aqui e agora, naquele determinado momento, naquela situação bem precisa, foi verdadeiramente corajoso? Coragem reside em enfrentar sempre, mas isso não é coragem. Pelo menos segundo a palavra de Deus, segundo a doutrina da igreja. Onde eu quero chegar? Que fugir também é um ato de coragem. Às vezes é um ato de bravura. Bater em retirada, escapar, sair dali, fugir. O desavisado que não conhece a Bíblia, que não tem as noções básicas do cristianismo, conclui logo: fugir é sinal de fraqueza. Fugir é sinal de pequenez. É prova da derrota. Não é, não. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, no capítulo 11 do Evangelho de São Mateus: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Aprendei de mim. O tema de hoje pode parecer paradoxal, a coragem de fugir. Fugir é ato de coragem? Fugir não é ato de fraqueza, de medo, de pequenez, de impotência, de mau caratismo? Nem sempre. Às vezes, a única manifestação da coragem é a fuga, é desaparecer dali, é correr dali, é não ficar ali. Antes de tudo, vamos ao texto famoso do profeta Isaías, no capítulo 11, versículos de 1 a 2, a profecia messiânica, onde temos os dons do Espírito Santo. E ali se fala de coragem, ali se fala de fortaleza. Fortaleza ou coragem são duas palavras sinônimas. Na versão da Bíblia Ave Maria, que é esta que vai aparecer na sua tela, aparece a palavra coragem, que também é sinônima de
fortaleza. É um dos dons do Espírito Santo. Isaías capítulo 11, versículos de 1 a 2, vamos ao texto. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor ao Senhor. Espírito de coragem. Antes de tudo, nós devemos definir o que é coragem. Disse no começo do programa que coragem não é sinônimo de enfrentar. Um bom dicionário não faz mal a ninguém quando lemos a Bíblia. Ordinariamente, a coragem nos leva a enfrentar a situação, mas às vezes o enfrentamento do problema exige uma outra postura, uma outra estratégia, como, por exemplo, fugir. Como, por exemplo, sair dali, sair de perto, evitar, distanciar-se. É a melhor tática, é a melhor estratégia. Vamos provar isso com as atitudes de Jesus. Começo de sua vida pública. Jesus está com 30 anos de idade e decide iniciar o seu ministério no norte de Israel, Galileia. Precisamente Nazaré, a cidade onde ele se criou, a cidade onde ele cresceu, não a cidade onde ele nasceu. Ele nasceu em Belém, Judeia, mas ele morou na Galileia, a terra de Nossa Senhora, a terra de São José. E lá ficou até os 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade começou o seu ministério. E foi pregar na sinagoga. O discurso de Nosso Senhor Jesus Cristo, num primeiro momento, causou admiração. Mas que sabedoria é essa? Quem é esse? Esse não é o filho de José? Seus parentes não moram aqui conosco? E se escandalizavam das palavras dele. E Jesus falou, mas o médico só não é, cura-te a ti mesmo, um profeta só não é querido na sua terra. E fez algumas considerações a respeito dos profetas que foram hostilizados em Israel. O profeta Elias, o profeta Eliseu. E eles, depois que ouviram esta palavra, se enfureceram com nosso Senhor Jesus Cristo e partiram para matá-lo. 30 anos de idade, Jesus já é ameaçado de morte pelos seus conterrâneos. Vamos ao texto e a atitude de Jesus no finalzinho desse relato é a atitude que nos interessa. A coragem de fugir. O tema desse nosso encontro. Lucas 4, de 28 a 30. A estas palavras, encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade. E conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída a sua cidade e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou entre eles e retirou-se. Jesus passa no meio deles e se retira. Ou seja, Jesus foge. Jesus aqui demonstra fortaleza. Jesus aqui demonstra coragem. É perda de tempo enfrentar pessoas insanas, pessoas ensandecidas, pessoas fora de si. É perdido dialogar com elas. Elas estão de tal forma afetadas pela animosidade, pelo desejo de prejudicá-lo, o propósito de matá-lo. É perda de tempo tergiversar com elas, barganhar com elas, dialogar com elas, buscar um acordo com elas. Naquela hora, Jesus manifesta a coragem de salvar a sua vida. Vejam que o enfoque aqui não é coragem de enfrentá-las, porque é perda de tempo, ele não tem chance. A coragem aqui é para defender a sua vida. E diante dessa ameaça tão iminente, Jesus se afasta deles. Jesus foge.
Então, com esse exemplo, nós devemos tirar definitivamente do nosso coração a ideia equivocada de que fortaleza é capacidade para enfrentar os problemas de uma determinada forma. A propósito, convém definir o dom da fortaleza. E vamos fazê-lo com o Catecismo da Igreja Católica. De novo, eu recordo que fortaleza e coragem são sinônimos. Citamos ainda há pouco Isaías, capítulo 11, versículos de 1 a 2, onde temos os dons do Espírito Santo. Ali se fala, na versão da Bíblia Ave Maria, de coragem. O que a Ave Maria chama de coragem, o Catecismo chama de fortaleza. Outras versões de Bíblias, outras Bíblias traduzem umas fortaleza, outras coragem, sinônimo. Vamos definir então a fortaleza, para tirar da cabeça de algumas pessoas a ideia de que fortaleza é sempre a capacidade de enfrentar os problemas, como se fugir deles não fosse fortaleza, não fosse coragem, mas covardia, medo. Catecismo da Igreja Católica, 1808. A fortaleza é a virtude moral que, no meio das dificuldades, assegura a firmeza e a constância na prossecução do bem. Torna firme a decisão de resistir às tentações e de superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza dá capacidade para vencer o medo, mesmo da morte, e enfrentar a provação e as perseguições. Dispõe a ir até a renúncia e ao sacrifício da própria vida, na defesa de uma causa justa. O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória, diz o Salmo 118. No mundo há vez de sofrer tribulações, disse Jesus, mas tende coragem, eu venci o mundo. Os meios para que nós obtenhamos o bem, realizemos o bem, as disposições, a capacidade, a força que Deus nos dá para que o bem seja feito. Esta é a definição de fortaleza. Nas dificuldades da nossa vida, nos momentos melindrosos, o meu ideal é Cristo, a vontade de Cristo deve ser feita. É isso que deve ser realizado. Esta é a meta a ser alcançada. E eu a obterei, e eu a conseguirei, custe o que custar. Essa é a definição de fortaleza ou coragem. No próximo bloco, retomaremos o tema a coragem de fugir. Aqui estamos no segundo e último bloco do nosso programa semanal Luz da Vida, hoje tratando de um interessantíssimo tema. O título desse programa é realmente sugestivo, apesar de ser aparentemente paradoxal, a coragem de fugir. Se fugir para alguns é prova de medo, na palavra de Deus nem sempre. Às vezes, a virtude da coragem se manifesta em certas situações somente fugindo, somente se afastando, somente batendo em retirada. No primeiro bloco, nós vimos nosso Senhor Jesus Cristo batendo em retirada. O corajoso Jesus, para nós modelo, ameaçado de morte, retirou-se da presença dos seus conterrâneos que, furiosos, o arrastaram para um lugar alto em Nazaré da Galileia, de onde queriam precipitá-lo. Vimos no programa anterior a definição, no encontro, no bloco anterior, a definição de fortaleza ou coragem no Catecismo da Igreja Católica. Coragem não é sinônimo de enfrentar o problema desta forma. Coragem é o meio, a disposição, o conjunto de aptidões que Deus concede a uma pessoa na prossecução do bem. É a firme disposição de enfrentar a dificuldade para obter a meta a que ele se propõe. Em síntese, a santidade. O corajoso, segundo Deus,
é aquele que, malgrado suas limitações, as adversidades do mundo, as tentações, está firmemente disposto a buscá-la a qualquer custo, sob até a ameaça da sua própria vida, até com o sacrifício da sua própria vida. É a carta aos Hebreus quem diz: cercados como estamos por tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos do pecado, corramos ao certame que nos é proposto, tendo diante dos nossos olhos o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. A coragem em determinadas situações se traduz como fuga. Aqui a resistência é tão grande, aqui a animosidade é tão grande, aqui a hostilidade, aqui a impossibilidade de qualquer diálogo, de qualquer acordo, de qualquer convivência pacífica com determinadas pessoas. É absolutamente impossível. Não há outro meio de agir ou reagir senão me retirando, batendo em retirada. E Jesus, ameaçado de morte, o corajoso Jesus, se retira da presença deles. Há uma outra pessoa corajosa que decide fugir, que decide bater em retirada, que decide não ficar num determinado lugar, porque isso é arriscado, porque isso é imprudente, porque não é a ocasião, porque não é sinal de sensatez, porque não é prudente. E assim ele foge, e assim ele se ausenta dali, e assim ele se retira dali. De quem estamos falando? Estamos falando do pai adotivo de Jesus. O menino Deus acabou de fugir com seu pai adotivo e sua Santíssima Mãe para o Egito. Herodes queria matá-lo. Depois da morte de Herodes, o anjo aparece em sonho a José e lhe autoriza a voltar para a Terra Santa. Mas chegando lá, vem a pergunta: eu vou morar na Judeia ou em outro lugar? Moro aqui perto de Israel ou vou para a Galileia? E ele não ousou, ou seja, não se atreveu, ou seja, não caiu na sedução de uma coragem que, na verdade, imprudente, uma coragem precipitada, uma coragem irracional, uma coragem que, na verdade, não é sensata. Mateus, capítulo 2, versículos de 19 a 23. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia e veio habitar na cidade de Nazaré para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: será chamado Nazareno. José chega do Egito com sua Santíssima Esposa e o seu Filho Divino Jesus. E sabe que na Judéia, capital Israel, é o sul de Israel, a capital fica no sul. Arquelau, filho de Herodes, que queria matar o menino, era quem governava. Não ousou ficar lá. Retirou-se. O desavisado diz aqui: José o fujão. Não, José o corajoso. José o prudente. Para que se expor desnecessariamente ao perigo? Avisado em sonhos, de novo, o auxílio do alto à pessoa de José. Aliás, nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, costumava sempre falar para José em sonhos: não temas receber Maria como sua esposa, pois o que dela vai nascer obra do Altíssimo. Toma
o menino e sua mãe fogem para o Egito. Lá no Egito também em sonhos pode voltar para Israel. E agora em sonhos também. Pelo menos 4 sonhos, 4 modalidades de manifestação de Deus para São José. O que nos interessa aqui, não ousou. Por isso, a coragem nem sempre é a ousadia de fazer uma coisa, de enfrentar desnecessariamente um problema. Expor-se, arriscar-se, isso não é coragem. Homem que é homem bebe, homem que é homem se droga, você não é homem. Custa nada uma cheirada, dizem alguns. Você tem que ser corajoso, você tem que enfrentar esse problema. Alto lá. Isso não é coragem, não. A coragem é a força, é a firme disposição na prática do bem, que é Deus. Na prática da verdade que está no Evangelho. No cumprimento da vontade de Deus. Cumprimento que, por vezes, aqui, não há como se manifestar. Aqui eu não vou conseguir cumprir a vontade do Senhor. Então, para que exercitar a coragem aqui, se aqui o risco é muito grande? Se aqui, ao invés de cumprir a vontade do Senhor, eu me exponho ao perigo, eu corro o risco de pecar, eu ponho em risco a minha salvação eterna. Atentos, caríssimos telespectadores, não confundamos as coisas, porque por vezes o demônio tenta confundir o coração da gente, fazendo com que a gente pense que a coragem é a firme disposição de você se expor desnecessariamente aos riscos desnecessários. O demônio tentou nosso Senhor Jesus Cristo por esse caminho. Se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Porque o Senhor ordenou aos seus anjos que te guardassem todos os teus caminhos. Aqui o demônio, subliminarmente, tenta incutir no coração de Jesus. Você tem que ser corajoso. Coragem, rapaz. Exponha-se desnecessariamente ao perigo. Não vai acontecer nada com você. Seja forte, seja corajoso. Exponha-se. Deus vai ajudar você. Nada vai acontecer com você. Demônio espertíssimo. Esperteza satânica. Jesus rechaça esse tipo de coragem. Jesus foge dessa situação, não cede à tentação. Estamos chegando ao final do programa e essa talvez seja a parte mais importante. O corajoso, quando é tentado, é aquele que foge da tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Não se expor desnecessariamente ao perigo. Arriscar-se com a grave possibilidade de cair em pecado mortal. Isso não é coragem. Coragem, por vezes, se traduz assim: se teu olho é ocasião de escândalo para ti, arranca-o fora. Se naquela situação há o grande risco de pecar, eu não posso me expor a ela. A grande tradição da Igreja fala de fugir das ocasiões próximas de pecado. Não nos deixeis cair em tentação. Se eu sei que ali há fumaça, certamente há fogo, que eu não me exponha, que eu não me queime. Se eu me expuser, vou acabar me queimando. Coragem de fugir. Aquelas amizades indevidas. Aqueles ambientes impróprios. Aquelas leituras indevidas. Aquelas práticas, aquele contexto onde de fato não se percebe a pureza, a fé em Deus, ali onde o escárnio, o deboche, o desprezo das coisas santas de Deus pode colocar esse contexto, esse ambiente, essa amizade, essa realidade pode colocar em ameaça a minha fé, a minha esperança, as virtudes que Deus me concedeu,
a salvação eterna, bater em retirada, fugir, afastar-se. A coragem de fugir de um namoro que não é de Deus. A coragem de fugir de um ambiente que é pecaminoso. A coragem de fugir de pessoas que podem se tornar uma ameaça para a santidade do seu matrimônio. A coragem de se distanciar. A coragem de não ousar. São José não ousou ficar na Judéia e bateu em retirada e foi morar na Galileia. Ajude-nos o Senhor a conservar e fortalecer no nosso coração a virtude, o dom do Espírito Santo, que é virtude também da fortaleza ou da coragem. Coragem de fazer o que Deus quer, que em certas situações significa bata em retirada. Saia daí. Acabe com esta relação. Fuja desta pessoa. Distancie-se dessas circunstâncias.